amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui com o nosso querido amigo Paulo Santos, trabalhador do Cevil, Vicente Pires, que falará hoje sobre o tema perdão, opção ou necessidade. Vamos fazer a nossa oração inicial, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a Deus, a Jesus. Amado Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a oportunidade de apreendermos mais uma vez os ensinamentos do Evangelho, que possamos nos conectar com os nossos mentores espirituais e sintonizarmos no amor e no bem. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Paulo, a palavra é toda sua. É sempre um prazer e uma satisfação poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Do CELUZ, Centro Espírita Caminheiros da Luz, não é isso? E hoje o tema que vamos falar é perdão. Seria uma opção ou necessidade? Então vamos dialogar sobre isso, refletir e ao final que possamos ter essa resposta, não é? Inicialmente vamos partir para os conceitos básicos sobre perdão. Perdão, segundo o dicionário, significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, sem agressor e sente-se desagravado. Esse é o conceito que a gente vai encontrar em alguns dicionários. Para a doutrina espírita, perdão é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador, não é, ou aquele que fez o ato falho, se recomponha e o criminoso se liberte do mal e se erga, né, redimido para a ascensão luminosa. Então, a gente percebe que o perdão é algo muito mais profundo e de múltiplos significados na doutrina espírita. Ele não é tão cartesiano como a gente encontra no dicionário. E ao nos debruçarmos sobre o tema de hoje, impossível não nos depararmos com uma das bem-aventuranças. Qual seria? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nessa passagem, Jesus nos mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo que fizermos, absolutamente tudo, voltará para nós, sejam coisas boas ou não muito boas. Nessa passagem, Jesus nos ensina que temos que compreender o nosso companheiro, por mais problemático que ele seja, causador de contrariedades, pois também nós, muitas vezes, somos esses criadores de dificuldades, não é? Esse é o sentido do perdão, perdoar porque todos também precisamos ser perdoados um dia, né? Então, se formos misericordiosos, obteremos misericórdia. E alguns devem estar se perguntando, você está falando de misericórdia, Paulo, o que seria misericórdia? Mais uma vez, consultando o dicionário, a gente vê que misericórdia pode significar compaixão suscitada pela miséria alheia. Olha que interessante. Indulgência, graça ou perdão. E para a doutrina espírita, esse significado a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que lá Allan Kardec nos orienta, nos ensina que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento e perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Mais uma vez, a gente percebe que existem similaridades do conceito espírita para o dicionário, mas quando a gente vai no conceito espírita, a gente percebe que o conceito de misericórdia é algo muito mais profundo, né, do que simplesmente nós encontramos no dicionário.
Se perdoardes, né, vosso Pai vos perdoará, mas se não vos perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. Quem disse isso foi Jesus, e quem traz essa passagem é Mateus, no capítulo 6. E aí, quando nós começamos a estudar sobre o perdão, tentando elucidar esse questionamento, é uma opção ou uma necessidade? Nós nos deparamos com duas perguntas no Livro dos Espíritos. A primeira delas é de número 661. Os Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderemos utilmente, preste atenção na palavra utilmente, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas? Allan Kardec, nesse momento, está se lembrando, certamente, de uma das preces mais faladas no mundo, né? Que é o Pai Nosso. Olha o que os Espíritos respondem. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Olha só, aqueles que oram, né, ainda que em segredo, as preces que a gente faz não escondem as nossas faltas para com Deus. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Então, as coisas vão mudar na nossa vida não apenas exclusivamente pela prece que eu faço, mas pelas ações que eu desencadeio, né, a partir dos meus sentimentos. As boas ações são a melhor prece. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. No meio de tantas perguntas, 1019, né, às vezes a gente se perde, esquece de uma resposta tão profunda e tão importante para nossas vidas. As boas ações são as melhores preces. Então, sabendo disso, a gente traz um outro questionamento também no Livro dos Espíritos, e esse tem uma relação total com o nosso tema do perdão. Pergunta 886. Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Allan Kardec quer saber de onde vem essa palavra, qual a profundidade dela, qual a sua exegese, né? Qual a sua origem. E aí, os espíritos respondem, né, de forma curta, mas é uma resposta curta que contém 3 respostas nela. Observem, eles respondem: benevolência com todos. Allan Kardec está perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Os espíritos respondem: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdão das ofensas está incluído como algo que é importantíssimo para algo que a gente sabe que é a caridade. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, existem 2 formas de perdoar. A primeira seria aquela forma nobre, né? Porque perdoar verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha de se humilhar, é perdoar sem interesses, né? E sem segundas intenções. E existe, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma segunda forma de perdoar, que é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando-o a humilhar-se, né? Mediante as condições muitas vezes impostas por nós. Então, na prática, isso não seria um perdão, né? E aí a gente se depara com algumas situações muito interessantes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes nós, até mesmo espíritas, confundimos o que seria perdoar. As pessoas dizem perdoar, mas sua postura, sua forma de agir, seu olhar, sua entonação de voz, muitas vezes está direcionando para outras coisas, menos o perdão. E aí a gente abre um parêntese para trazer, entre aspas, os tipos de perdão. Já ouviram falar no perdão-condenação? Perdão-condenação é aquele que diz assim: eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Já ouviu essa, Renata?
Eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. É o perdão, condenação. Obviamente que isso não é perdão, né? Existe ainda o perdão, pretensão. Como assim, Paulo? Perdão, pretensão. Imagine a situação de uma pessoa que diz: eu perdoo, mas vou lhe dizer umas verdades. Olha só, está condicionando, né, o perdão. Existe ainda o perdão menosprezo. Perdão, a pessoa diz assim: perdoo, porque ele é um pobre, coitado, infeliz, sem eira nem beira. Olha só, nossa altivez, né? Nós nos colocando num patamar que ainda não estamos. Existe ainda o perdão, Renata, rancor. Perdoo, mas não esqueço, né? Ou seja, vai guardar aquilo para o resto da vida. E, por fim, temos o perdão, maldição. Já pensou você ser perdoado com a maldição? Perdoa, porque Deus há de castigá-lo. Gente, são exemplos que às vezes a gente ri, né? Porque faz parte da nossa pedagogia trazer um pouco de, de, de contexto alegre para que o conteúdo possa ser, fique mais claro na nossa mente. Quantas vezes nós nos deparamos com esse tipo de perdão? Várias vezes, né? E por isso nós afirmamos, né, que de acordo com todas as literaturas que nós lemos, as fontes aqui trazidas, perdoar não é aceitar passivamente abusos, agressões, manipulações e desrespeito. Perdoar é ter compaixão e entender através do amor incondicional. Perdoar não é ser apático, insensível com os erros dos outros. É distinguir, separar jeitos e emoções e escolhê-las de forma adequada. Perdoar não é negar, fingir, aconselhamento, sentimentos alheios. Perdoar é confiar na capacidade ou responsabilidade de cada um sobre sua vida, sem ser convidado ou complacente, né? Não é um sentimento de perdão, mas sim ver com clareza e nitidez a situação que nos cerca. Isso é ter sentimento de perdão em si. E, por fim, perdoar não é interpretar com revanchismo, vitimismo ou até mesmo suscetibilidades. Perdoar é sintonizar-se consigo mesmo, né? E não desejar controlar o outro, porque às vezes nós dizemos, eu quero perdoar, mas com aquela sensação de desejar controlar. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. Compreensão no sentido de necessidades e limitações do próximo. Entender, compreender isso. Porque quando alguém comete um ato contra mim, é importante que nós tenhamos a clareza de que essa pessoa, ainda que tenha feito por intenção, existe necessidades por trás dessa intenção ou limitações da pessoa. Fazer com o próximo o que gostaríamos que fosse feito com nós mesmos, conosco, porque muitas vezes nós estamos praticando esse mal, não é? Então, como é que nós vamos interpretar isso dessa forma? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte passagem: farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Estamos falando aqui do perdão para com o outro. E Deus? Quantas vezes Deus nos perdoa? Quantas vezes cometemos atos infelizes e Ele está infinitamente nos perdoando, não é? E aí não poderíamos deixar de citar a passagem em que um dos apóstolos pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao irmão que pecar contra mim, ou seja, comete um mal contra mim? Será até 7 vezes? A palavra 7, a palavra não, o número 7, o número 4 vai aparecer muitas vezes na Bíblia, né?
E esse número entre os judeus tem toda uma história, né? Tem todo um significado. E Jesus responde: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Olha que coisa. O que é que Jesus quer dizer? Jesus está de forma, na parábola dele, na passagem dele, está dizendo, devemos perdoar não de forma matemática, 7 vezes 7, né? Mas sim de forma indefinida, ilimitada, né? É essa a mensagem que Jesus quer passar, porque o 7 traz esse simbolismo de quantidade exagerada, né? Tendendo talvez até ao infinito. E essa passagem a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 18. Existe uma passagem em Emmanuel, ainda falando sobre o perdão, necessidade ou opção. No livro O Consolador, a pergunta 338. Emmanuel explica por que Jesus aconselhou perdoar-nos 70 vezes 7. E ele afirma: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosas. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, nós, não é, podemos falhar, nós podemos errar, cometer atos infelizes 70 vezes 7, mais uma vez, trazendo para o simbolismo da linguagem. E agora eu vou pedir licença a vocês, vou compartilhar minha tela para mostrar uma breve imagem e um exemplo do nosso cotidiano que isso pode acontecer. Aqui nós temos uma breve charge, né, uma breve historinha que nós vamos contar, que mostra como o perdão pode estar presente em nossas vidas e a ausência dele, o que é que essa ausência pode causar. 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo. Prestem atenção nesse diálogo. De 2 soldados que, quando jovem, foram capturados. Um deles pergunta ao colega: você conseguiu perdoar os inimigos? O colega responde: não. E você conseguiu? Depois de muito esforço, consegui. Observe que ele não disse que foi fácil. Ele disse: depois de muito esforço, consegui. E ele diz: eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período de guerra que eles foram prisioneiros. Aí o outro colega disse: então você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. Exclamação no outro colega. E a pergunta que eu lhes faço é: quantos de nós vivemos prisioneiros de uma ofensa que nós recebemos? Quantos de nós? Quantas vezes nós somos vítimas? De fato, nos deixamos levar por anos e anos com essa mágoa. É algo que chega a ser doentio. Às vezes, a pessoa que cometeu o ato conosco nem lembra mais, mas nós lembramos. E ficamos prisioneiros desse ato. Muitas vezes, ser prisioneiro de uma mágoa como essa, de uma ofensa como essa, é muito pior do que ser prisioneiro físico. Porque aquele que é prisioneiro físico, numa cadeia, ele entrou, ele saiu, aquilo foi embora. E tem pessoas que levam isso, acreditem, para outras existências. E nesse quesito, eu peço licença a vocês para trazer um pequeno texto do espírito Hermance do Fogo. Hermance nos faz pensar no seguinte dilema: existe diferença entre perdoar a ofensa e perdoar o ofensor inimigo? Para vocês, existe diferença entre perdoar a ofensa e perdoar o ofensor? Nós, quando falamos assim, perdão, devemos canalizar nossa atenção, nossa prece para o ofensor
ou para a ofensa? 5 segundos para que pensemos sobre isso. Não é uma tarefa fácil, não. Porque o dia a dia nos leva para um caminho equivocado. E eu só descobri isso quando eu li essa mensagem de Hermance. E ela cita todas as fontes que a gente já citou. Mas observe a explicação dela. O título da mensagem é Perdão das Ofensas. E ela cita, entre aspas, perdão das ofensas, citando a questão 886, que nós lemos. Hermance nos diz: na esteira da evolução, quase sempre é impagável o montante de dívidas na contabilidade das ofensas. Eis um breve relato de tal verdade. Quando você é magoado, o ofensor se transforma em algoz e adversário, desajustando os seus sentimentos. A ofensa caminha com você em qualquer lugar e hora, incendiando os seus pensamentos. Observe, não é o ofensor que caminha conosco, é a ofensa que caminha conosco, em qualquer lugar. Sua conversa ganha combustível em larga escala para a produção de desdém, sorvendo o veneno da calúnia. E nas ações, você age como se fosse um combatente, sempre pronto para o revide. É assim que a gente se sente, né? Quando magoado. Feliz resposta dos sábios guias à questão acima. Ela está se referindo à questão 886 que a gente leu há poucos instantes. Perdão das ofensas. Não disseram eles. Quem foi que não disse? Os guias superiores, os espíritos superiores. Perdão dos ofensores. A diferença sutil está na dolorosa coragem de dissolver em si mesmo o asco da ofensa, independentemente do ofensor. O perdão das ofensas é atestado de saúde espiritual e de alto amor. Compreenderam a profundidade? Quando nós somos ofendidos, mais importante é equilibrar, né, e sanar, extinguir do nosso coração a ofensa e não o ofensor. Porque quando eu consigo diluir o mal praticado para comigo, eu consigo desassociar quase que automaticamente e passo a perdoar o ofensor. Perceberam? Só que muitas vezes nós ficamos com o ofensor na mente. Porque a ofensa, ela afeta o nosso orgulho, afeta a nossa vaidade. Por isso que nós precisamos trabalhá-la. Reconciliar-se com os adversários, Jesus já afirmou, né, em outra passagem citada por Mateus. Conserta-te sem demora com o seu adversário, ou reconcilia-te em algumas traduções, o mais depressa com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estamos, né, no mesmo encarnação, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e sejam mandados para a cadeia. Já ouviram essa passagem? Na visão espírita, quem seria esse juiz? O juiz, quando nós não conseguimos perdoar a ofensa, é a nossa consciência. Para que esse processo doloroso, né, não lhe entregue ao juiz, não entregue à consciência. E o juiz não te entregue ao seu ministro. Quem seria o ministro? Na tradução espírita, podemos dizer que seriam os espíritos superiores que nos auxiliam, nos conduz. E estes não nos coloquem na cadeia. O que seria a cadeia por espírito? A nossa encarnação. E aí a gente está aqui aprisionado. Estamos, obviamente, essa interpretação não é peremptória, né? É uma interpretação que cabe outras interpretações, mas estamos diante de uma tradução espiritual, porque Jesus foi muito preciso, né, na sua orientação. E qual o sacrifício mais agradável a Deus? A gente vê isso em muitas passagens do Evangelho.
Sem sombra de dúvidas, o sacrifício mais agradável a Deus é a aplicabilidade do perdão. Em alguns casos, a aplicabilidade do auto-perdão, e por que não se auto-perdoar no dia a dia? Porque a gente sabe que perdoar é uma forma de caridade, né? Como nós já vimos. Saber perdoar, e quando eu falo saber perdoar, nem sempre a gente vai estar preparado para logo após uma ofensa perdoar. Tudo vai depender do nosso grau de orgulho, do nosso grau de vaidade para com aquela ofensa recebida. E aí nós perguntamos, por que perdoar é tão difícil? Primeiro, somos pessoas imperfeitas, ainda somos cheios de orgulho, vaidade, temos dificuldades em nossa comunicação. Às vezes a ofensa nem agride tanto, mas como eu entendi aquela ofensa, às vezes você chega para a pessoa e diz, você viu o que fulano fez com você? Você diz assim, não vi. Mas aquela pessoa, a comunicação, né, tocou ela de forma tão profunda e intensa que ela passou a entender que aquilo foi uma ofensa. Temos dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro, sabe? Sermos empáticos. Temos um mau hábito de julgar. Todos os nossos julgamentos é um processo construído pela nossa existência. Então, existem situações que, se Renata estiver no meu corpo, né, ela vai entender de uma forma, porque ela tem as experiências dela. E se eu passar a habitar o corpo da Renata e as pessoas começarem a dialogar comigo, passar determinados olhares ou falas, eu terei outra visão porque eu tenho minhas experiências, percebe? Então, essa coisa do julgamento, a gente tem que ter muito cuidado. Associar o perdão à fraqueza é outra dificuldade, porque nós não conseguimos muitas vezes perdoar a ofensa porque a gente acha que é coisa de fraco. E somos muito melindrosos. Então, tudo isso são aspectos que nos afastam do perdão. E perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para nós, né, imperfeitos, perdoar independe de esquecer. É necessário, sim, diluir a mágoa, não é? O rancor, a dor, mas ela não está necessariamente ligada a esquecimento do ponto de vista amnético. Caso contrário, o perdão tornaria-se superficial. E eu vou dar um exemplo disso. Você pode passar por um ato infeliz que alguém praticou para com você, por exemplo, uma traição. Você foi traído. E aí você faz de tudo para esquecer aquela traição. Mas se você não diluiu aquela ofensa e simplesmente esquecer, buscou apagar da memória, se você encontra aquela pessoa numa esquina, o coração volta a bater mais forte. E aí tudo vem à tona. Perceberam por que perdão não deve ser associado a esquecimento? Porque nós vamos continuar lembrando, e isso é natural. Agora, o mal que foi cometido a nós é que ele tem que ser diluído, tratado. Emmanuel, ainda no livro O Consolador, nos faz a seguinte afirmativa. O perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. À medida que a gente vai apagando do nosso coração aquela mancha, é natural que surja o esquecimento. Mas não é buscar o esquecimento para que venha o perdão. Entenderam? Chico Xavier, certa vez, falou algo mais ou menos assim. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também nós somos humanos, capazes de errar, talvez até mais do que aquele que cometeu desatinos para conosco. Chico sendo sempre muito sábio, né? E respondendo de forma objetiva a pergunta do nosso tema de hoje. Perdoar é uma necessidade ou opção? A resposta é: perdoar é uma necessidade do espírito. Nós necessitamos perdoar. Ainda somos imperfeitos, como já falamos, e para isso a gente precisa cultivar a compreensão, facilitar a convivência,
o relacionamento entre nós e os outros, melhorar o ambiente vibratório em que vivemos, para o nosso próprio bem. Perdoar ele é tão necessário que ele rompe um ciclo vicioso, um ciclo pernicioso que nos faz rodar em círculos e não permite que a gente vá para o próximo degrau da nossa existência. E quem precisa de perdão? Todos nós precisamos, né? Espíritos eternos que somos, imperfeitos ainda como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções contraditórias, né, que nós vamos vivenciar ainda muitos e muitos erros nessa nossa existência, nessa encarnação e outras que virão. Lembrando que perdão é caridade, que deve ser cultivada e praticada no dia a dia. Aprendemos a perdoar quando nós perdoamos e desculpamos, não valorizando a ofensa, mas minimizando. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Quando a gente para e começa a perceber e ter essa visão do outro, que às vezes o outro não é uma visão de pena, não é isso, mas uma visão que aquele que está me ofendendo ainda não tem a visão ensinada pelo Cristo. Isso nos conforta, isso acalenta, e isso faz a gente perceber que não somos supra-somos. Devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes algumas e outras com mais defeitos do que virtudes. É importante também, quando a gente começa a exercitar esse aprender a perdoar, a gente é menos exigente com o outro, a gente passa a ser mais tolerante. E perdoar é não se sentir ofendido com o outro, simplesmente. E aí eu vou trazer uma breve reflexão. Imagine que você sai da sua casa e você vê uma pessoa completamente maltrapilha. Aparentemente, né, pelo estereótipo, você olha e diz, é um mendigo. E esse mendigo começa a lhe xingar, usar nomes, né, muito feios, e começa a lhe ofender. Qualquer pessoa, né, em sã consciência não vai tomar para si aquelas ofensas. Percebeu? Porque sabe que dali, essas palavras, essas coisas ofensivas, está vindo de uma pessoa que o estereótipo mostra que é uma pessoa louca, uma pessoa perturbada. E vou trazer um outro exemplo. Imagine você chegando no trabalho, uma pessoa que é do seu colega de mesa, de trabalho, ou até mesmo um familiar, e começa a falar as mesmas palavras que o mendigo falou. Você recebeu, ao sair de casa, palavras muito feias. E ao chegar no trabalho, você recebeu palavras muito feias. O que é que mudou? O ofensor. O significado que você dá a essas palavras, só você deu. Mas quem disse que aquela pessoa no trabalho não é tão louca quanto o mendigo que estava na frente da sua casa? Perceberam? Nós que damos a importância da ofensa. E isso faz com que nós, muitas vezes, nos desequilibremos completamente. Tertuliano foi um dos primeiros cristãos, né, na Idade Romana e foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre o Cristo, além, obviamente, dos apóstolos. Tertuliano tem uma frase, né, muito conhecida, que ele diz assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Muito sábio. E ele fez essa reflexão baseada nos ensinamentos do Cristo. E não podíamos deixar de citar a importância do auto-perdão. Muito do que nós falamos aqui envolve o perdão de ofensas praticadas de outras pessoas para comigo. Mas é importante também nos perdoarmos. Nesse processo de auto-perdão, devemos buscar eliminar a autopunição, que ela fragiliza o espírito. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos, mas o que estamos buscando fazer doravante. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, sem fantasias. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós e repletos de erros também.
Então, não poderia ser diferente para comigo. E concluímos nossas reflexões, né, sobre o tema perdão, opção ou necessidade, com um pensamento de Dr. Bezerra de Menezes, né, que trouxe esse tema em um novo livro de Carlos De Luca. O livro é chamado Recados do Meu Coração, que De Luca apresenta as inspirações do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra afirma que o perdão interrompe o ciclo de dores e sofrimento que a criatura humana se encontra. Destaca que o perdão é como se fosse um interruptor. Ele muda o curso, ele termina um ciclo de dor, um ciclo de sofrimento, porque muitas vezes nós estamos vivendo em função de conflitos. Estamos vivendo com mágoas no coração, com ódio no coração, estamos incendiados, né? Pelo rancor, pelo ressentimento. Bezerra afirma que estamos muitas vezes planejando uma vingança, tramando, né, a queda de alguém, e se não concretizamos isso em atos, ficamos remoendo em pensamentos viciosos. E isso acaba afetando nossa saúde. Então, quando nós perdoamos, e o perdão aqui significa abrir mão de tratar o outro da mesma forma que ele me tratou com ofensas. É abrir mão da vingança, é não desejar o mal para aquele que nos faz o mal. É desejar que a justiça divina se encarregue, sem desejar que a justiça divina faça a sua parte, porque aí seria aquele perdão, né, maldição que nós falamos mais no início. Então, a gente percebe que são situações que, na vida, a gente deve deixar de ser juiz. E é um presente, né, que a gente dá para nós mesmos, porque não é perdoar que implica um fardo, que perdoar implica largar um fardo muito pesado que nós carregamos. Muita gente carrega esse fardo por muitos anos, explica Bezerra de Menezes. Às vezes, carregamos mágoas e também culpas por longos períodos, por anos a fios. Isso estraga a nossa vida, estraga a nossa saúde, as nossas relações e não faz reparar o mau hábito de simplesmente não perdoar. Então, o perdão abre mão desse fardo, permitir que a vida se reencontre, que a gente possa seguir o nosso caminho, aliviando a nossa vida. O doutor Bezerra de Menezes diz ainda que nessa mensagem do perdão fosse mais usada, muitos não estariam nas penitenciárias. Só que ele não fala isso no sentido de, praticou o perdão, vamos praticar o perdão, sair abrindo as prisões. Ele fala de um perdão preventivo. Se nós perdoássemos, nós evitaríamos de cometer muitos crimes, porque muitos crimes são cometidos em nome de uma vingança, em nome de uma lei, em nome do olho por olho, dente por dente, em nome do fez paga, em nome do não deixar barato, né? Não deixar para lá. Quantas pessoas estão encarceradas hoje em nome de uma vingança? Em nome de tirar uma satisfação por conta do seu nome, da sua honra. E aí passam dolorosos anos, né, dentro de uma prisão, uma situação que o perdão poderia ter evitado. O perdão também, segundo o doutor Bezerra de Menezes, se nós utilizássemos ele mais, os hospitais estariam mais vazios. Olha só, Bezerra de Menezes, médico na última encarnação entre nós e médico das almas, fala que se nós praticássemos o perdão, preventivamente teríamos menos prisioneiros e teríamos menos doentes nos hospitais, porque muitos, né, que hoje são acometidos de cirurgias, tratamentos, medicamentos, tudo é fruto de um perdão não resolvido.
Se nós perdoássemos, né, muitas doenças seriam evitadas, muitas hospitalizações, cirurgias, etc. O perdão é como se ela conseguisse soltar essa âncora, né, que nos prende, que nos draga para baixo. É como se a gente tivesse abraçado a uma árvore de espinhos. Bezerra de Menezes usa essa metáfora. Então, a gente percebe que perdoar passa longe de ser uma opção para nós. É mais que necessário, porque perdoar faz com que a gente continue progredindo. Mas, obviamente, aqueles que desejarem ainda se manter nesse estágio evolutivo inferior, vai continuar aprendendo, né? Mas vai passar de fase de forma muito mais dolorosa. Então, vamos praticar mais o perdão dentro do lar, né? Até porque também nós precisamos ser perdoados. E já no final dessa mensagem, Bezerra de Menezes lembra, né, que Francisco de Assis, ele nos ensinava a perdoar, assim como gostaríamos de ser perdoado. E ele finaliza citando Jesus com a prece do Pai Nosso, que tem aquela passagem: perdoais as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E raramente a gente esquece que a gente também precisa de perdão. Perdão das pessoas, dos familiares, dos parentes, dos amigos. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente poder perdoar. É lembrar todos os dias que a gente também necessita ser perdoado. Ser perdoado, ser acolhido, ser amado. Se nós precisamos, os outros também precisarão. O perdão é uma dessas formas mais sublimes de amor e de caridade que possamos exercitar todos os dias, e isso vai garantir para nós uma vida mais plena, mais feliz, mais de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos mais uma vez o convite a Renato, aos queridos amigos do Celuz, e esperamos que essa mensagem, mostrando a necessidade do perdão, possa ter ficado alguma coisa, algum fragmento. Já ficaremos muito felizes. Muita paz a todos e fiquem todos com Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Paulo. Perdão, né, é sempre um tema difícil, né, para a grande maioria de nós, é sempre doloroso para outras pessoas também. Então, é sempre importante, né, falarmos sobre o perdão. Para algumas pessoas é mais difícil, né, para outras nem tanto, mas é sempre de suma importância, né, falarmos sobre a necessidade de perdoar. Você poderia fazer a nossa oração final, Paulo? Claro, querido e amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para algumas reflexões do Evangelho. E que o perdão das ofensas possa fazer parte das nossas vidas no dia a dia. Sabemos que não é tarefa fácil, mas precisamos e necessitamos, Senhor, exercitar a prática desse sentimento tão nobre que também é caridade. Que as tuas bênçãos se façam presente entre nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite Obrigado a você. e até a próxima a todos nós.